de produtos neste mercado. Agora vamos ao próximo tópico, discriminação de preço. Até aqui, admitimos que a empresa monopolista cobra o mesmo de todos os clientes. No entanto, em muitos casos, as empresas tentam vender o mesmo bem a diferentes clientes por preços diferentes, muito embora os custos de produção sejam os mesmos. Então, essa prática é chamada discriminação de preços. Antes de discutirmos o comportamento de uma empresa monopolista que discrimina preços, devemos observar que essa discriminação não é possível quando um bem é vendido em um mercado competitivo, no qual existem muitas empresas que vendem o mesmo bem ao preço de mercado. Então, empresa alguma está disposta a cobrar um preço menor de qualquer cliente porque ela pode vender o quanto quiser ao preço de mercado. Então, empresa alguma está disposta a cobrar um preço menor de qualquer cliente porque ela pode vender o quanto quiser ao preço de mercado. E se alguma empresa tentar cobrar mais de um cliente, este irá comprar de outra empresa. Para que uma empresa possa fazer, portanto, discriminação de preço, ela precisa ter algum poder de mercado. Então, claramente, se você tem discriminação de preços num mercado competitivo, onde você tem produtos e empresas que você pode trocar ou substituir, consequentemente você o fará. No caso do monopólio, a discriminação de preço faz com que você tenha que aceitar por conta do poder de mercado. Portanto, a discriminação de preço é a prática comercial de vender o mesmo bem por diferentes preços a diferentes clientes. Ok? Uma parábola sobre a determinação do preço. Para entendermos por que um monopolista poderia querer praticar discriminação de preços, vamos considerar um exemplo. Imagine que você seja o presidente de uma editora, a Riadalot Publishing Company. A autora de maior vendagem da editora acabou de escrever um novo romance. Para simplificarmos, vamos imaginar que você pague à autora $2 milhões pelo direito de publicação do livro. Admitamos ainda que o custo de impressão do livro seja zero. O lucro da Riadalot, portanto, será a receita que obtiver com a venda do livro menos os $2 milhões pagos à autora. Dadas essas condições, como você, presidente da editora, decidiria o preço a ser cobrado pelo livro? O primeiro passo é estimar qual será a provável demanda pelo livro. O departamento de marketing da Riadalot lhe diz que o livro atrairá 2 tipos de leitores. Será atraente para os 100 mil fãs incondicionais da autora, que estão dispostos a pagar até $30 pelo livro. Além disso, o livro pode atrair cerca de 400 mil leitores menos entusiastas que estarão dispostos a pagar $5 por ele. Se a Riadalot estabelecer um preço único para todos os clientes, que preço maximizará o lucro da editora? Portanto, há 2 preços a serem considerados nesse exemplo. O de $30, que é o preço mais alto que pode cobrar, e assim vender 100 mil livros, vender o livro aos 100 mil fãs incondicionais, e $5, que é o maior preço que pode cobrar e permitiria vender o livro para todo o mercado de 500 mil leitores em potencial. Aqui o autor mudou, não sei porquê, se é um erro de digitação, mas consequentemente você tem 500 mil leitores em potencial, que pode ser aqui uma somatória de 400 mais 100, que dá os 500 mil que comprariam a 5, porque os fãs comprariam, mas outros entusiastas também comprariam. Resolver o problema da Riadalot é uma simples questão de aritmética. Ao preço de 30, a empresa vende 100 mil exemplares do livro, a receita será de 3 milhões e o lucro de 1 milhão. Ao preço de 5, 500 mil cópias, a receita será de 2 milhões e meio e o lucro de 500 mil. Assim, a editora maximiza o lucro cobrando 30,
e abrindo mão da oportunidade de vender aos 400 mil leitores menos entusiastas. Então, cria uma discriminação de preço e, consequentemente, faz com que expulse aqueles consumidores que, de fato, não estão dispostos a comprar este livro. Observe agora que a decisão da editora gera um peso morto. Portanto, há 400 mil leitores dispostos a pagar $5 pelo livro e o custo marginal para atendê-los é zero. Assim, são perdidos 2 milhões de excedente total quando a Readalot cobra o preço mais elevado. Esse peso morto é a habitual ineficiência que surge sempre que um monopolista cobra um preço superior ao custo marginal. Suponhamos agora, portanto, que o departamento de marketing da Readalot faça uma descoberta. Esses dois grupos de leitores estão em mercados separados. Então, os fãs incondicionais vivem na Austrália, enquanto os demais leitores vivem nos Estados Unidos. Além disso, é difícil para os leitores que vivem em um país comprar livros no outro. Diante dessa situação, a Readalot poderá lucrar ainda mais se modificar sua estratégia de marketing. Então, ela pode cobrar $30 por livro dos 100 mil leitores australianos e pode cobrar $5 por livro de 400 mil leitores norte-americanos. Então, aqui é uma discriminação de preço por mercado. Dessa forma, a receita será de 3 milhões na Austrália e 2 milhões nos Estados Unidos, um total de 5 milhões. Então, o lucro será, então, 3 milhões de dólares, que é substancialmente maior que 1 milhão que a empresa poderia ganhar cobrando o mesmo preço de 30 de todos os clientes. Então, não é de surpreender que, portanto, a empresa opte por seguir a estratégia de discriminação de preço e é assim que funciona. Então, neste caso aqui, o livro torna-se uma empresa monopolista, porque, mais uma vez, como escrever um livro envolve direitos autorais, esses direitos autorais são exclusivos de uma única editora que faz uso, portanto, desse benefício. A história da Readalot é hipotética, mas descreve com precisão as práticas comerciais de muitas editoras. Os livros-textos, por exemplo, costumam ser vendidos a preços mais baixos na Europa do que nos Estados Unidos. Ainda mais importante é o diferencial de preço entre os livros de capa dura e aqueles na versão brochura. Quando uma editora tem um novo romance, lança inicialmente uma edição cara de capa dura e mais tarde lança uma edição mais barata em brochura. A diferença de preço entre as duas edições supera em muito a diferença dos custos de impressão. O objetivo do editor é igual ao do nosso exemplo. Ao vender a versão de capa dura aos fãs incondicionais e em brochura aos leitores menos entusiastas, a editora, portanto, pratica discriminação de preços e aumenta o seu lucro. Então, como vimos aí, a discriminação de preço ela proporciona um monopólio garantir mais clientes. A moral da história. A história da editora Readalot é uma maneira especial de exprimir um pensamento, mas também, como qualquer parábola, ensina algumas lições importantes e gerais. Nesse caso, há 3 lições a aprender sobre a discriminação de preços. A primeira e mais óbvia é que a discriminação de preços é uma estratégia racional para a maximização dos lucros monopolistas. Em outras palavras, ao cobrar diferentes preços de diferentes clientes, um monopolista pode aumentar o seu lucro. Claro que o objetivo da discriminação é expandir os seus lucros atendendo clientes que possuem uma sensibilidade, uma elasticidade ao preço de maneira diferente. Então, essencialmente, um monopolista discriminador de preço, ele cobra de cada cliente um preço mais próximo da disposição que ele tem para pagar do que seria possível com um preço único para todos os consumidores. A segunda lição é que a discriminação de preços exige a separação dos compradores segundo sua disposição para pagar. Em nosso exemplo, os clientes estavam separados geograficamente, mas os monopolistas por vezes escolhem outras diferenças, como idade ou renda, para distinguir os clientes. Então, um corolário dessa segunda lição é que certas forças de mercado
podem impedir as empresas de praticar discriminação de mercado. Mais especificamente, uma dessas forças é a chamada arbitragem, que é o processo de comprar um bem em um mercado a um preço mais baixo e vendê-lo em outro mercado a um preço mais elevado, a fim de obter lucro com a diferença entre os preços. Então, por exemplo, isso poderia acontecer com os livros, né? Então, se as livrarias da Austrália pudessem comprar o livro dos Estados Unidos e revendê-lo aos leitores australianos, essa arbitragem impediria que a Red Alert praticasse discriminação de preço, porque australiano algum compraria o livro a um preço mais elevado. Então, nada mais é do que quando você pratica esse tipo de discriminação geográfica, consequentemente, você pode ir lá buscar mercadoria em um determinado mercado mais barato e vender neste mercado aqui a um preço mais caro. A terceira lição da nossa parábola é a mais surpreendente. A discriminação do preço pode elevar o bem-estar econômico. Lembre-se de que surge um peso morto quando a Readalat cobra um só preço de $30, já que os 400 mil leitores menos entusiastas acabam não comprando o livro, muito embora lhe atribuam um valor superior ao custo marginal de produção. Em contrapartida, quando a Readalat pratica discriminação de preços, todos os leitores acabam por comprar o livro e o resultado é eficiente. Assim, a discriminação de preços pode eliminar a ineficiência inerente à discriminação, à determinação, um monopolista de preço. Então veja, a discriminação neste caso, que pode parecer injusto cobrar preços diferentes, pode eliminar a eficiência, a ineficiência inerente ao poder que o monopolista tem sobre o preço, porque com o objetivo de vender cada vez mais e lucrar mais, a empresa pode praticar preços diferentes para atingir mercados considerados diferentes e, portanto, ampliar a quantidade de consumidores. Observe que o aumento do bem-estar decorrente da discriminação de preço aparece como um maior excedente do produtor e não como um maior excedente do consumidor. Em nosso exemplo, os consumidores não ficam em melhor situação por terem comprado o livro. O preço que pagaram é exatamente igual ao valor que atribuem ao livro, de modo que eles não obtêm nenhum excedente do consumidor. Todo o aumento do excedente, neste caso, da discriminação, total decorrente da discriminação, é recebido pela Readalat sob a forma de lucro maior. Então, como o monopolista não venderá um produto a um preço menor, porque como monopolista ele pode cobrar um preço maior, ele vai sempre cobrar aquele valor em que o excedente, mais uma vez, era do consumidor. Então, ele vai vender no limite do que a pessoa está disposta a pagar. Ele não vai vender a menos porque as forças de mercado colocaram um preço menor, porque justamente ele vai produzir um excedente, nesse caso, do consumidor. Aqui, esse exemplo revela, portanto, que o excedente todo ele é um excedente do produtor. Ok? Então isso aí é fundamental. Análise da discriminação de preços. Vamos analisar mais formalmente como a discriminação de preços ela afeta, portanto, o bem-estar econômico. Começaremos admitindo que o monopolista possa praticar discriminação de preços com perfeição. Então, a discriminação de preços perfeita descreve uma situação em que o monopolista conhece exatamente a disposição para pagar de cada cliente e pode cobrar de cada comprador um preço diferente. Nesse caso, o monopolista cobra de cada cliente exatamente sua disposição para pagar e obtém o excedente total em cada transação. Então, essa aqui é a discriminação de preços perfeita. Então, o monopolista cobra exatamente aquilo que o consumidor está disposto a cobrar. Porque como ele é monopolista, não vai ter outra opção, eu vou cobrar aquilo que o cara pode pagar. No mercado competitivo em geral, o preço estaria abaixo disso que a pessoa está disposta a pagar, o que geraria um excedente do consumidor. Neste caso, não existe excedente do consumidor, mais uma vez. A figura 9 ilustra os excedentes do produtor e do consumidor com e sem discriminação de preço. Para deixar as coisas simples, essa figura é feita supondo custos constantes por unidade, isto é, o custo marginal e o custo total médio são constantes e iguais. Sem discriminação de preços,
a empresa cobra um único preço superior ao custo marginal, como mostra o painel A. Como alguns compradores em potencial que atribuem ao bem valor superior ao custo marginal não compram por causa do alto preço cobrado, e o monopólio, portanto, causa um peso morto. Mas quando uma empresa pode discriminar preços perfeitamente, como no painel B, cada um dos compradores que atribui ao bem um valor superior ao custo marginal o compra e passa por ele um preço igual à sua disposição para pagar. Todas as transações mutuamente benéficas se realizam. Não há peso morto e a totalidade do excedente formado pelo mercado vai para o produtor monopolista sobre a prova do lucro. A única questão aqui, mais uma vez, é que no monopólio você tem um excedente do produtor que, consequentemente, forma o lucro. É claro que, na realidade, a discriminação de preços não é perfeita. Os clientes não entram nas lojas com tabuletas anunciando sua disposição para pagar. Em vez disso, as empresas praticam discriminação de preços, dividindo as pessoas em grupos, jovens e velhos, os que compram durante a semana e os que compram em finais de semana, norte-americanos e australianos e assim por diante. Ao contrário do que ocorreu em nossa parábola da Riadalot, os clientes incluídos em cada grupo vão diferir entre si na sua disposição para pagar pelo produto, fazendo com que a discriminação de preços perfeita seja impossível. Como essa discriminação de preços imperfeita afeta o bem-estar? Então veja, a análise desses esquemas de determinação de preços é bastante complicada. E o fato é que não há uma resposta geral para essa pergunta. Portanto, você tem uma dificuldade na prática, no mundo concreto e real, de você descobrir de fato o que as pessoas estão dispostas a pagar. Então a gente precisa ter essa percepção de que a realidade ela está abaixo, ou desculpa, a realidade ela está além do que nós estamos construindo de maneira aqui teórica para um entendimento, enfim, didático. Veja, na realidade é muito difícil você criar esse tipo de diferenciação. Portanto, em geral, como a gente viu no parágrafo anterior, as empresas criam vários tipos de diferenciação que vão permitir ela cobrar preços diferentes. Então, por exemplo, o cinema ele tem um preço durante a semana e ele tem um preço no fim de semana. Ele tem um preço diferente durante a semana no período da tarde e ele tem um preço diferente na noite de sexta-feira ou na noite de sábado. Então, essa percepção, essa discriminação de preço, ela pode ser feita considerando aí, por exemplo, se a cidade tiver apenas um cinema. Então, comparado ao resultado do monopólio com preço único, a discriminação de preços imperfeita pode aumentar, reduzir ou deixar inalterado o excedente total de um mercado. A única conclusão certa é que a discriminação de preço aumenta o lucro do monopolista. Então essa é a coisa mais certa. Caso contrário, a empresa opta, é lógico, por cobrar o mesmo preço de todos os clientes. Então a gente precisa ter esse entendimento em relação à discriminação de preço. Vamos retornar aqui e fazer uma reflexão em torno desse gráfico. Então aqui nós temos a tabela 9, portanto, bem-estar com e sem discriminação de preço. Então, uma empresa monopolista com preço único e um monopolista com discriminação de preços. O painel A mostra um monopolista que cobra o mesmo preço de todos os clientes. Então, você cobra aqui o preço de monopólio. Então, a diferença entre o custo marginal e o preço de monopólio, você vai ter aqui, você, portanto, tem um lucro nesse quadrante aqui. O excedente total nesse mercado é igual à soma do lucro do excedente. Então, aqui é o excedente do consumidor, né? O excedente do consumidor. Então, são os consumidores que poderiam pagar mais, mas pagam menos. E você tem aqui o peso morto. E é igual à soma do lucro. Então, o excedente total nesse mercado é igual à soma do lucro excedente do produtor e do excedente do consumidor. E aqui você tem, consequentemente, o peso morto, ou seja, o excedente do produtor, em que você tem, portanto, a combinação desses dois. Então, o excedente total é a soma do lucro, do lucro, excedente do produtor e a soma do excedente do consumidor. Deixa eu ver aqui, eu confundi, é isso aqui. E aqui está o peso morto.
Então, na verdade, o excedente total vai ser apenas esse lucro e o excedente do produtor. E aqui o peso morto, onde há, portanto, um custo social. O painel B mostra um monopolista que pode praticar discriminação de preços perfeita. Então, você pratica uma discriminação de preço perfeita, em que permite você saber a disposição a pagar dos consumidores e vender aquilo que eles estão dispostos a pagar, fazendo segmentações de consumidores. Então, como o excedente do consumidor ele é igual a zero, o excedente total vai representar o lucro da empresa. Então, todo esse lucro da empresa aqui representa o excedente do produtor neste mercado em que o monopolista pode criar uma discriminação perfeita. Comparando, então, esses dois painéis, podemos notar que a discriminação de preços, portanto, aumenta o lucro e o excedente total e reduz o excedente do consumidor. Então, aparentemente, a política de discriminação de preço, ela acaba em resultar um benefício coletivo maior, um bem-estar maior, pelo menos do ponto de vista teórico. Vamos agora a alguns exemplos práticos de discriminação de preços que nos ajudam a entender um pouco mais essa temática agora numa perspectiva mais intuitiva. As empresas em nossa economia usam diversas estratégias comerciais para cobrar preços diferentes de clientes diferentes. Agora que entendemos a economia da discriminação de preços, vamos ver alguns exemplos. Como eu já até tinha citado, né? Ingressos de cinema. Muitos cinemas cobram preços mais baixos pelos ingressos de crianças e idosos que dos demais frequentadores. Isso seria difícil explicar em um mercado competitivo em que o preço é igual ao custo marginal, e o custo marginal de oferecer um assento a uma criança ou um idoso é o mesmo de oferecer um assento para qualquer outra pessoa. Mas esse fato poderá ser facilmente explicado se os cinemas tiverem algum poder de monopólio local e se crianças e idosos tiverem uma menor disposição para pagar por um ingresso. Nesse caso, os cinemas aumentam seus lucros por meio da discriminação de preços. Dado que eu num determinado shopping sou o único cinema ali, ou numa cidade sou o único estabelecimento que passa filmes, enfim, e lançamentos, consequentemente eu posso discriminar para atrair crianças e atrair idosos. Preços das passagens aéreas. Os assentos em aviões são vendidos a muitos preços diferentes. Isso aí chega até a ser interessante do ponto de vista de um estudo mais profundo, porque cada assento acaba que parece que tem um preço diferente. A maioria das companhias aéreas norte-americanas cobrará um preço menor por uma passagem de ida e volta entre duas cidades se o viajante passar a noite de sábado na cidade de destino. Isso pode parecer estranho à primeira vista. Que diferença pode fazer para a companhia aérea um passageiro pernoitar no sábado na cidade de destino? O motivo é que essa regra é uma maneira de separar os que viajam a negócios dos demais. Um passageiro em viagem de negócios tem alta disposição para pagar e provavelmente não vai querer passar a noite de sábado na cidade para onde foi. No entanto, um passageiro que esteja viajando por motivos pessoais tem menor disposição para pagar e maior probabilidade de estar disposto a pernoitar na cidade no sábado na cidade de destino. Assim, as companhias aéreas elas conseguem praticar discriminação de preço, cobrando um preço menor dos passageiros que passam a noite de sábado na cidade de destino. Ou, por exemplo, passagens aéreas durante a semana. É mais comum também em alguns casos, por exemplo, as passagens aéreas no começo do dia serem mais caras e no final do dia serem mais caras, porque quem está disposto a viajar a negócio quer embarcar logo cedo de manhã, ir para uma determinada cidade fazer um negócio e à noite retornar para a sua cidade de origem, então tem uma disposição maior a pagar. Já um viajante, por exemplo, a negócio pode viajar a qualquer horário, de madrugada, de tarde e assim sucessivamente, porque, consequentemente, ele tá com um tempo mais livre e, na verdade, a questão dele é ir. Que horas ir, isso pouco importa, porque as férias não tem, digamos, uma pressão, um estresse sobre o horário ou sobre resultados. Outra questão, cupons de desconto. Muitas empresas fornecem cupons de descontos ao público por meio de jornais e revistas. Basta que o comprador recorte o cupom para obter um desconto de, por exemplo, 50 centavos em sua próxima compra. Por que as empresas oferecem esses cupons?
porque simplesmente não reduzem o preço do produto em 50 centavos? A resposta é que os cupons permitem que as empresas façam discriminação de preços. Elas sabem que nem todos os clientes estão dispostos a gastar seu tempo recortando os cupons. Além disso, a disposição para recortar os cupons está relacionada à disposição do cliente para pagar pelo bem. É pouco provável que uma executiva rica e ocupada esteja disposta a gastar seu tempo recortando cupons de jornal. Ela provavelmente estará disposta a pagar um preço mais elevado por esses bens. Por muitos bens. Alguém que esteja desempregado tem maior disposição para recortar cupons e menor disposição para pagar. Assim, cobrando um preço menor apenas dos clientes que recortam o cupom, as empresas podem praticar a discriminação de preços com sucesso. Ok? Ajuda financeira. Muitas faculdades e universidades concedem ajuda financeira sob a forma de bolsas de estudos a estudantes necessitados. Essa política pode ser vista como uma espécie de discriminação de preço. Então, estudantes ricos têm mais recursos financeiros e, portanto, maior disposição para pagar que os estudantes necessitados. Cobrando anuidades elevadas e oferecendo seletivamente ajuda financeira, as escolas, portanto, cobram dos alunos preços baseados no valor que eles atribuem ao estudo. Esse comportamento também é semelhante ao de qualquer monopolista que pratica discriminação de preço. Então, numa faculdade privada nos Estados Unidos, por exemplo, que aqui é o caso é americano, você vai cobrar uma taxa cheia do cara rico, que pode estudar em Harvard, mas você vai oferecer uma bolsa para um estudante estrangeiro que talvez não tenha condição de estudar, mas que é um aluno que, para o montante ali dos benefícios da comunidade, vai trazer várias vantagens. E descontos por quantidade. Até aqui, em nossos exemplos de discriminação de preços, o monopolista cobra diferentes preços de clientes diferentes. Mas em alguns casos, os monopolistas praticam discriminação de preço cobrando diferentes preços do mesmo cliente por diferentes unidades que o cliente compra. Por exemplo, muitas empresas oferecem preços menores a clientes que compram grandes quantidades. Por exemplo, isso é muito comum em grandes atacados, né? Em que você tem a discriminação de preço. Se você levar uma unidade é um preço. Se você levar 5 unidades é um outro preço. Então, uma padaria poderia cobrar 50 centavos por uma rosquinha e 5 por uma dúzia delas. Isso é uma forma de discriminação de preços, porque o cliente paga um preço maior pela primeira unidade comprada do que pela 12ª unidade. Os descontos por quantidade são, em muitos casos, uma forma bem-sucedida de discriminação de preços, porque a disposição de um cliente para pagar por uma quantidade adicional diminui à medida que ele vai comprando mais unidades. Então, essa aí é a percepção importante em torno da